Depois na questão 19, uma questão clássica de probabilidade, onde ele coloca dois dados lá não viciados, mas com duas faces iguais a 3, e depois outro dado com duas faces iguais a 4 sem o 3, né, trocando. E então, mas era só ele montar o quadro de possibilidades, ele ia contar, já ia, né, resolver, daria 20 casos favoráveis para 36, né? Então era só uma questão de montar a tabela aí. Na questão 20 é uma questão de estatística, onde o cara tinha que saber o conceito de mediana, e se ele souber o conceito de mediana, ele sabe que o x que ele está procurando, que vai ser inserido, ele tem que ser maior ou igual a 4, mas menor que 21. Aí dá 17 possibilidades, né, inteiras. 21 é uma questão de construção, mas é que para o aluno perceber o que ele está fazendo com uma régua e compasso, ele dá, né, na passagem 1, um segmento de 5 centímetros, depois ele manda construir um arco de 4, depois um arco de 3, formando aí um triângulo retângulo, né, 3, 4, 5, um triângulo clássico. E para você calcular a altura, você tem que saber aquele negócio, né? Base vezes altura é igual ao produto dos catetos. A vezes H é igual a B vezes C, né? Na 22 foi uma questão de análise combinatória que o aluno tinha que perceber que para ele dividir os objetos em duas caixas, basta ele saber de quantas maneiras ele poderia colocar na primeira caixa, porque o restante você colocaria na segunda. Então pode ser um objeto só, aí seria a combinação de N 1 a 1, mais combinação de N 2 a 2, e aí você ia fazendo combinação de N, N menos 1, né? Porque não vale nem ter zero numa primeira caixa e zero na outra. Então você teria que lembrar que a linha do triângulo de Pascal é 2 elevado a n, como não vale as duas extremidades, você teria que tirar 2, né? Então esse também é um exercício conceitual, né? Você vê que o aluno precisava ter o raciocínio de como fazer a parte da escolha e depois ainda lembrar do triângulo de Pascal. Na questão 23, é uma questão belíssima de geometria, mas também mais difícil, né? E o cara dá também um triângulo lá de 60 graus, então se o aluno souber, né, trabalhar um pouquinho, segmentos tangentes sendo iguais, ele podia aplicar um Pitágoras lá, na verdade, não um Pitágoras, mas uma tangente aí, né, uma tangente de 60, ele resolveria esse exercício. Na 24 era uma questão clássica de juros compostos, né? Que era só ele colocando 1.200 vezes 1 mais i elevado ao quadrado, depois mais 1.200, 1 mais i no segundo mês, e mais 1.200, e tudo isso totalizava 3.900, né? Também não tem muito segredo isso aí. O aluno tinha que dominar o conceito de juros compostos. Na questão 25, novamente, é uma questão de geometria. Ele tinha que perceber que o ponto G é baricentro, e esse ponto G, que é o ponto de encontro das medianas, divide a mediana à razão de 2 para 1, né? Ou 2/3 no total, ou 1/3, depende do segmento que você tomar. E também, né, perceber que se as medianas são perpendiculares, o 2/3 de uma mediana corresponde à altura do triângulo. Aí, se ele percebia isso, ele resolvia, né? Mas você vê quantos conceitos estão sendo, né, colocados no mesmo exercício. No 26 é apenas uma questão que o aluno tinha que tomar cuidado de mudança de unidades, porque ele dá um em metro, o outro dá em centímetro, né? E se ele não souber fazer essa conversão, ele podia até ter achado o item A, né? E na verdade é o item E, né? Que é 6 vezes 10 a mais 6 e não 6 vezes 10 a menos 6. Então, se ele confundisse na conversão de unidade, ele ia encontrar uma resposta alternativa A que não estaria correta, né? Na questão 27 é uma questão clássica que pode ser resolvida por sistema ou por analítica, né? Onde você tem que ter lá a intersecção no primeiro quadrante, né? E acaba caindo numa inequação aí, né? Num sistema de inequações. Na 28 você tem um exercício clássico de binômio, né? Onde o aluno tinha que conhecer o termo geral, e se ele conhecesse o termo geral, né, de uma certa forma a questão acabava sendo, né, de fácil resolução. Na 29 era uma questão de pesquisa de raízes racionais, que é uma questão manjada. Aí ele ia encontrar menos 2,5, ele aplicava 2 vezes Briot, e ele conseguia cair, né, numa equação de segundo grau, e aí ele resolvia o que o examinador estava pedindo, né? E a questão 30 é a questão, né,
de um sistema sendo resolvido por matrizes, né? Então era fácil perceber que o determinante para que não haja solução que as retas sejam paralelas, né? O determinante dos coeficientes deviam ser zero. Então era uma questão bem conceitual, mas de fácil também resolução, né? De simples resolução, não de fácil resolução, mas de simples resolução, né? Então uma prova completa. Vocês viram que o que talvez a gente pudesse lamentar é a falta de números complexos, mas isso não, de jeito nenhum, né? Ele compromete a qualidade da prova, né? Espero que vocês tenham ido bem.